No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos santos, vivos e agradáveis a Deus. Este é o vosso culto racional. Amém. O glória é para Ele, o aleluia é para Ele, o amém é para Ele, o culto é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós viemos aqui prestar culto a Deus. Amém? A palavra de Deus em Marcos capítulo 4 vai nos... Jesus Cristo conta uma parábola a respeito do semeador, e a palavra de Deus diz assim: voltou Jesus de ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Gostaria de orar por esta palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, porque sei, eu creio, Pai, que o Senhor trouxe aqui hoje uma pessoa que está necessitando de ouvir esta palavra, Pai. E eu sou grato, Pai, por poder ser portador desta mensagem, para o Senhor me incumbir, Pai, dessa responsabilidade. Pai, eu te louvo, Senhor, por todos os momentos a qual o Senhor tem me usado, e compreendo, Pai, que o fato de o Senhor me usar, isso não quer dizer que eu vá adentrar no Teu reino, para que eu entre no Teu reino, no céu, Pai. Todos nós que queremos adentrar no Teu reino, nós temos que fazer a Tua vontade. O Senhor usa quem quiser, quando quiser, da maneira que quiser, Pai. Por isso, Pai, mais uma vez eu te peço, ministra no meu coração, assim como o Senhor tem ministrado, Pai, durante toda a semana a respeito desta palavra. Que essa palavra venha entrar no coração de cada uma dessas pessoas que estejam aqui, Pai. E que essa pessoa qual o Senhor trouxe aqui, especialmente para ouvir essa palavra, Pai, que ela venha produzir aquilo que o Senhor tem e quer que produza dentro dela, Pai. Que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, que nós possamos compreender, que nós temos que estar de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, para que nós possamos fazer junto a Ti morada no céu. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, desde domingo da reunião de obreiros, Deus colocou essa palavra no meio da oração, no meu coração, e estava conversando com o pastor Wilson. Deus já tinha colocado essa palavra no meio da oração. Eu parei, fez com que eu parasse a oração, abrisse a Bíblia e lesse essa passagem em Marcos, e essa palavra ficou no meu coração. E no final do culto, da reunião de obreiros, o pastor veio e falou: olha, domingo você vai trazer uma mensagem. Eu falei: Deus já colocou no meu coração a palavra. E eu em casa, durante toda a semana, no trabalho, em casa, na faculdade, remoendo essa palavra, e essa palavra remoendo dentro de mim, e eu tentando ali encontrar diversas formas de como eu iria iniciar essa mensagem. E de diversas maneiras eu pensei em iniciar essa mensagem, de diversas maneiras, e acabou que eu estou iniciando ela de uma maneira que eu nem tinha preparado. Mas eu sei que Deus tem algo para nos dizer através dessa mensagem, assim como Ele já tem falado desde o início do culto. Deus, Ele preparou esse momento em especial para que nós pudéssemos desfrutar. E a palavra desde o início, o Espírito Santo vai ministrando e disse
através da vida dos pastores aqui, que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E eu gosto de interagir com a igreja, tá? Eu gostaria de perguntar para os irmãos, quem sabe me responder, qual é o significado da palavra evangelho, a definição de evangelho? Boas novas. Boas novas do quê? Boas novas do reino. Jesus, ele veio trazer o evangelho. Jesus, ele veio trazer as boas novas do reino. E Jesus, aqui nessa parábola, ele fala a respeito do semeador. E quem é o semeador, senão o próprio Deus? Aquele que planta, aquele que colhe, né? E essa semente é o evangelho, que faz crescer dentro de nós um fruto especial, que nos constrange, que faz com que nós que transforma nossas vidas, faz com que a gente consiga enxergar o que está de errado dentro de cada um de nós e provoca em nós a reação de querer mudar. Esse é o evangelho, essa é a boas novas do reino. Eu sei que muito se tem falado em amor, muito se tem falado em maravilhas, muito se tem falado em bênçãos, e sim, Deus tem tudo isso para cada um de nós. Deus é a personificação, Jesus Cristo é a personificação do amor. Ninguém, acredito, como Jesus mesmo diz, que o verdadeiro amor, que o amigo, ele dá a vida pelos seus amigos, e Jesus, ele deu a vida por nós. Essa é a personificação mais perfeita do amor. Se colocar no lugar de outra pessoa, né? Ter a caridade, sentir a dor do seu próximo. E Jesus, ele vem nos ensinando isso através dos evangelhos. Só que a gente não pode deixar de citar, deixar de falar aquilo que Jesus, desde o início, vem nos falando através da sua palavra, da transformação. As boas novas do reino é a transformação. Transformação do quê? Do caráter. Acredito que a maioria aqui, se não todos, me conhece e conhece a minha história. Já foi dada aqui, eu já dei aqui o meu testemunho, sabe de onde eu vim, sabe de onde Deus me tirou. E quando eu passei pela casa de recuperação, o que acontece, igreja? Só para vocês entenderem o que é transformação de caráter. A pessoa, usuário de droga, dependente químico, ou alcoólatra, ou tabagismo, não importa, o adicto em si, quando ele chega na casa de recuperação, e graças a Deus, foi aonde conheci o evangelho, foi aonde a minha vida foi transformada através da palavra, e hoje eu posso estar aqui para compartilhar com vocês essa experiência. E o que eu aprendi, o que nós aprendemos nesse lugar, na casa de recuperação, de tratamento com a palavra, através da palavra, nós aprendemos que não adianta um medicamento criado pela mão do homem. Não estou aqui tirando o mérito da medicina. Se Deus deixou a medicina aí, é para a gente fazer uso. Tanto que eu fiz muito uso de medicamento para me ajudar. Mas enfim, a palavra é quem produz um efeito transformatório dentro de cada um de nós. E a gente aprende o que é pecado. E o que é pecado? As famílias de pessoas que estão nessa situação, elas têm o péssimo hábito de projetar a visão de pecado simplesmente no vício, simplesmente naquela dificuldade daquela pessoa. Mas pecado, para que fique bem claro, é tudo aquilo que me afasta de Deus. Pecado não é somente o que eu não posso fazer, sim e não. Mas pecado é aquilo que me afasta de Deus. Pecado é aquilo que faz distensão entre mim e Deus, aquilo que cria um abismo entre mim e Deus, entre você e Deus. Então, cada pessoa, não importa o que você faz na sua vida, cada um aqui é um ser em especial, e cada um tem o seu tipo, cada um tem o seu jeito de ser, e cada um tem um pecado ou não. Mas entenda o que eu estou querendo dizer aqui, que não importa se você bebe, ou se você fuma, ou se você não bebe, se você não fuma. O que eu estou tentando dizer é que nós, como ser humano, tem coisas em nós que nos afastam de Deus. Alguns pode ser o dinheiro, alguns pode ser a soberba, alguns pode ser o adultério, alguns pode ser a imoralidade sexual. Eu não sei o que te trouxe até Jesus, eu sei o que me levou a seguir Jesus. E o que a gente aprende neste ambiente, neste lugar, e que nós temos que ensinar e aprender nas igrejas, é o tratamento do nosso caráter. A pessoa, quando dependente química, quando alcoólatra, quando viciada, seja em qualquer tipo, tinha pessoas que chegavam lá que eram viciadas em água, chocolate, não importa, só dando um exemplo. A pessoa, ela cria cascas. O ser humano cria cascas
E se você não transformar, se o seu caráter não for moldado, é isso que eu aprendi. Foi assim que a minha vida foi transformada através da palavra de Deus. Ele tratou o meu caráter. Porque se o meu caráter não fosse tratado, se o meu caráter não fosse moldado, eu ia voltar do mesmo lugar da onde começou. Em menos de 4 meses eu vi a mesma pessoa voltar para aquele lugar 3 vezes. Porque o caráter dela não foi tratado, ela não deixou que o caráter fosse moldado. E com a gente não é diferente. Não é só porque você não tem o vício de um cigarro, ou de uma bebida alcoólica, ou de qualquer outro tipo de droga que seja. Não é por causa disso que você não tem que moldar o seu caráter, deixar ser moldado por Deus. A exemplo disso, nós temos, eu sempre dou esse exemplo, a Bíblia me dá esse exemplo, o caso de Nicodemos. Um homem que, à vista de toda a população de Israel, era um ser perfeito, sem defeitos, sem falhas. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala: ei, você precisa nascer de novo. E eu voltando aqui para a questão da palavra, a questão do semeador, quando se fala de semente, se fala de terra, se fala de preparação. Em João capítulo 15, a palavra de Deus vai nos dizer, Jesus Cristo fala: eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos. O que o lavrador faz, irmão? Se eu sou a terra, Deus é o lavrador, o que o lavrador vai fazer? Ele vai preparar a terra. E a preparação da terra, ela consiste em machucar a terra, literalmente. É necessário arar. Arar significa tratar, arrancar tudo que está de ruim, para que ela possa receber a semente, para que a semente possa germinar, para que a semente possa gerar fruto. Então, onde eu quero chegar, meu irmão? Quero que vocês entendam que este tratamento, essa preparação da terra, ela é contínua e constante, é todos os dias. Em Lucas 9, 22, se eu não me engano, 9, 5, agora não me falha a memória, Jesus Cristo ele fala assim: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a tua cruz e siga-me. Jesus Cristo está querendo dizer o quê? Diariamente você vai passar por dificuldades, diariamente você vai passar por problemas, diariamente vai ter situações que você vai ter que negar o seu próprio eu, para que você possa me seguir. Então, irmãos, depois de cada colheita, o agricultor, ele tem que preparar a terra novamente. Isso é um processo contínuo, irmão. É um processo que não para. O agricultor, ele não planta, ele não prepara a terra, planta e acabou, toda vez ele vai plantar, ele vai colher, vai plantar, vai colher, não. A cada nova plantação, há uma nova preparação da terra. E em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira, o pai é o lavrador e nós somos os ramos, ele começa a dizer que aquele ramo que não dá fruto, ele é cortado, ele é tirado fora. O agricultor, ele tende a preparar, após o plantio, com o crescimento da árvore, com o crescimento do fruto da terra, aquela árvore, aquela planta, aquela semente que foi plantada, ela vai começar a gerar frutos. Mas se Deus, ou o agricultor, que seja, não tratar, não tirar os ramos que estão defeituosos, prejudicando a árvore não vai gerar frutos. A árvore ela vai vir a ficar doente e vir morrer. Só que o que a gente não consegue entender, seja servo de Deus, seja ser humano, em qualquer ambiente, em qualquer área da vida, o que a gente não consegue entender é que Deus, ele trata da gente. Tudo que acontece na nossa vida de ruim, nós automaticamente assimilamos isso ao inimigo da nossa alma, o diabo, e deixamos de ler o que está escrito nos evangelhos, deixamos de ler o que está escrito nas cartas de Paulo, deixamos de ler o que está escrito no Velho Testamento, em que Deus ele permite situações para que nenhum de nós se perca. Eu não sei o que foi preciso acontecer na sua vida para que você chegasse até aqui hoje. Eu sei o que foi preciso Deus permitir acontecer na minha, para que eu criasse humildade suficiente em admitir que sem Ele eu nada sou. Para que eu admitisse que eu necessitava da ajuda dele para continuar a estar de pé.
e que se eu não tiver Deus na minha vida, eu vou cair novamente, que eu preciso do tratamento diário através da palavra para permanecer nesta vida qual Deus preparou não somente para mim, mas para todo aquele que crê e pretende e quer seguir a Ele. Mas quando Jesus fala, ei, você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir, Jesus está dizendo, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas insistem em deixar de fazer somente o que o seu próprio ego quer. Você vai ter que deixar com a meninice. Porque antes de conhecer a palavra, o Evangelho de Deus, nós éramos como crianças. Não compreendíamos o valor daquilo que Deus tem inserido em cada um de nós. Mas hoje, quando conhecemos a verdade de Deus, nos tornamos adultos. E não é mais momento de brincar. Acabou a brincadeira, irmãos. A coisa é séria. Ou eu me deixo ser tratado por Deus, ou as coisas que precisam ser arrancadas desta terra para que ela seja produtiva, não vai ser arrancadas. Nós temos que compreender que Deus, como Criador e agricultor, Ele tem total poder sobre a minha e a tua vida. Porém, o livre-arbítrio ainda é seu. A escolha continua sendo sua. Deus não é um carrasco que faz você fazer todas as coisas obrigada a Ele. Você é quem tem que compreender, você é que tem que entender o valor do Evangelho. E compreender que sim, existem palavras duras através das Escrituras, que são para preparar esta terra que somos nós. Mas o que não é novidade nos dias de hoje, não é novidade no passado. Eclesiastes vai nos dizer que todas as coisas não são novas nesta terra. Todas as coisas não são novas debaixo do sol. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, aconteceu no passado. A palavra me diz em Mateus 24, que serão hoje, os dias de hoje, serão semelhantes aos dias de Noé. Casavam-se, davam em casamento, faziam o que queriam, se prostituíam, se vendiam. Mas quando Noé entrou na arca, todos se preocuparam, todos se desesperaram, mas não foi Noé quem fechou a arca. O que eu e você temos que compreender é que há uma porta estreita a qual nós devemos adentrar e passar, e que essa porta não passou por reforma nenhuma, ela continua estreita, e essa porta é Jesus Cristo. E Ele mesmo diz que Ele não sabe qual é o dia em que ela vai se fechar, mas que Deus irá fechar esta porta da mesma maneira que Ele fechou a porta nos dias de Noé. Ainda que insistissem em entrar na arca, Noé não tinha a capacidade de abrir, porque a força que fechou a porta era maior que toda neste mundo. O que eu estou querendo dizer? Que eu preciso me converter. Nós precisamos nos converter. Calma aí, pregador. Somos todos crentes aqui. Somos todos servos de Deus. Andamos todos com Jesus. Amém? Eu não estou aqui para dar uma irritada em ninguém. Eu estou aqui para dizer a verdade do Evangelho. Não sou eu que falo não. Bíblia. Lucas capítulo 22. Jesus ele vai começar os preparativos da Páscoa. Jesus ele vai preparar a ceia. Os discípulos na primeira ceia com o Cordeiro de Deus. E na mesa Jesus revela que entre ele os 12. Mas calma aí, que eu vou parar aqui. Tinham 12 sentados à mesa com Jesus, fora as mulheres que acompanhavam o ministério. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, lá em João 6, um pouquinho depois da multiplicação de pães no deserto, aonde havia mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Após essa multiplicação de pães, Jesus começa uma pregação. Jesus começa a dar um sermão. E nesse sermão, Jesus fala que aquele que não comer de mim e que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, eu tenho que estar inserido em você. Coma de mim, pois eu sou o pão da vida. Beba de mim, pois sou a água verdadeira da fonte. A água e o pão que te alimenta sou eu. O pão vivo que desceu do céu. Se alimenta de mim, bebe de mim, que eu esteja em ti. Ou você não tem parte comigo.
os discípulos olhou, eu vou aqui conjecturar na palavra, acredito eu que foi Pedro, porque Pedrão ele era demais, era sempre ele. Senhor, dura essa palavra. Quem pode suportar? Naquele momento, de uma multidão de discípulos, quantos ficou? Alguém sabe me dizer? Mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ficou 12. Jesus, ele se preocupou? Ninguém aqui está falando que você deve fugir. Ninguém aqui está falando que você deve sair do caminho. O que está sendo dito aqui é que você deve compreender o valor do Evangelho. Jesus fala que o meu reino não é comida, o meu reino não é bebida. Eita Deus, aleluias! Jesus, ele olha para os 12 e fala assim, ó: e vocês? Não querem também não? Só que dos 12, os 12 compreenderam o valor do Evangelho. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. E esse mesmo os 12 estava sentado com Jesus na ministração da ceia, em que Jesus, ele ergue o pão, abençoa e fala: este é meu corpo, que é dado por vós. Jesus ergue a taça e fala: este é meu sangue da nova aliança. Foi nessa mesma ceia que, depois de uma dura ministração, que 12 ficou, que Jesus revela que entre os 12 há um traidor. E eu te pergunto, Judas andava com Jesus, Judas via os milagres de Jesus, Judas era convertido? Então beleza, ficou 11. Após a ministração da ceia, começaram a razoar, a discutir entre si qual deles seria o maior no reino do céu. Meu amigo, depois da ceia, depois da Santa Ceia, pensou, irmãos? O pastor ministra a ceia aqui, aí termina de ministrar a ceia, né? Vai correndo lá, mas aí, pastor, quem que é o terceiro ou o segundo lugar depois do Senhor? Fala aí, pastor, só pra gente saber. Depois da ceia, irmão, discussão besta, boba. Os 3 que perguntaram, na verdade, eram os mais chegados: Pedro, João, Tiago. E depois disso, que Jesus explicou para eles que o maior teria que ser o menor, Jesus perguntou para eles: responde para mim, quem é o maior? O que está sentado na mesa sendo servido ou o que serve? Nós somos feitos para servirmos. Nós somos ceifeiros do rei, do reino de Deus, irmãos. E é por isso que começa em mim, começa no altar, começa em nós que estamos aqui assentados, ouvindo os ensinamentos que Cristo nos deixou. E nós temos que compreender que sim, a palavra da cruz é dura sim, para que produza o fruto exigido por Deus: constrangimento. Aí, continua. Ainda em Lucas 22:31, após essa discussão de quem seria o maior, quem seria o melhor, quem estaria ao lado, Jesus dá um aviso para Pedro. Fala: Pedro, 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 ainda hoje, ainda esta noite, Satanás me pediu para se andar com você. Ou seja, vou traduzir: Satanás pediu para te passar na peneira, para ver se fica alguma coisa. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não desfaleça. Mas tu, Pedro, quando se converteres. Eu te pergunto, Pedro era convertido? Ou Jesus era mentiroso? Porque Jesus fala: tu, quando se converteres, confessa também aos seus irmãos. Ô Pedro, vai aprender primeiro, se converte primeiro, e depois ajuda os seus irmãos, porque esta noite o diabo pediu para te peneirar. Muitas das vezes, irmãos,
Se não é Deus em nossas vidas, nós não suportaríamos o peso da fé que nós carregamos. E deixamos de compreender que maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é aquele que te prometeu, maior é Deus na tua vida, porque é Ele quem te fez a promessa, não sou eu. É Ele quem vai cobrar de mim, de você, as vidas a qual nós devemos ministrar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do amor, que consiste em falar a verdade, que consiste em pregar a salvação. E Pedro, ainda sendo ali ministrado no particular por Jesus, após Jesus ter falado para ele que ele não era convertido de fato, sabe que Pedro olha e fala para Jesus: Senhor, se for preciso, vou até a cruz com o Senhor, eu morro. Pedro, tu me negará 3 vezes antes do galo cantar. Andavam com Jesus, estavam com Jesus, e alguns ainda não eram convertidos. Me atrevo a dizer que talvez todos. Eu acredito que o momento crucial da conversão foi após a ressurreição de Jesus. O que eu estou tentando dizer aqui, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que Jesus está fazendo algo. Jesus, ele começou um projeto dentro de você, ei homem, ei mulher. Jesus começou um projeto em ti, mas você tem que entender que para haver esse propósito para ser cumprido, você tem que entender que haverá momentos que ele terá que fazer uma limpeza em ti, haverá momentos que ele vai ter que trabalhar no seu caráter, haverá momentos que vai doer, porque ele vai estar preparando a terra, e para preparar a terra dói. Porque as raízes ruins que ficam nesta terra, aquilo que foi enraizado em ti, tem que ser tirado para que haja um novo nascimento e uma conversão real e verdadeira, a qual todos nós temos que ter. E há quem diga, dura essa palavra. Verdade, é dura, é difícil ter que subir aqui e pregar dessa forma. Não é fácil, irmãos. Tanto que todo momento em que Deus me dá uma palavra semelhante, eu oro e eu falo com Ele: a responsabilidade é sua. Eu até tento preparar algo, eu até tento escrever algo, mas o máximo que Ele me permite escrever são alguns capítulos e versículos. Ele não me deixa preparar um esboço. E eu sou grato a Deus por isso, porque quando eu abro a boca aqui já não sou mais eu, é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai falar o que Ele quer, do jeito que Ele quer, irmãos. Não tem como eu diminuir o poder de Deus. O que Ele tem que falar, para quem veio escutar, Ele vai falar, seja por mim, através da minha vida, seja nessa igreja, em qualquer outro lugar. Você vai ouvir, irmão. Você vai ouvir, porque Ele preparou este momento para te tratar, para me tratar, para nos tratar, irmão. Não importa, você pode correr, se esconder. Aonde fugirei do teu amor? Nas mais altas alturas, no mais profundo do oceano, você pode cavar um buraco e se esconder, irmão. Se Deus tiver que tratar contigo, Ele vai tratar, irmão. Eu me escondi, eu corri, me ocultei por mais de 5 anos. Deus falou: você quer ser tratado de outra forma? Então eu te trato no chão, não tem problema nenhum. O que eu quero é que vocês entendam, o que eu entendi da pior forma possível, acredite, que Deus está interessado na tua alma, irmão. Porque a tua alma é eterna. O corpo perece, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. A alma a gente tem que dar conta, irmão. E é ela que a gente tem que tratar todos os dias, é com ela que Deus está preocupado. Então Ele vai te tratar, irmão, Ele vai me tratar, não importa, se querendo ou não querendo, se Ele te escolheu, se Ele tem um propósito na tua vida, creia, irmão, Ele vai tratar. E Ele nos trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra, para que nós possamos compreender que quando estiver doendo, irmão, estiver passando por aqueles momentos em que o corpo sente o tratamento de Deus, sinta-se grato por isso, irmão. Porque é Deus preparando a terra. Se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, era preparando a terra. Porque a semente vai ser lançada. A semente está sendo lançada.
algumas infelizmente caem à beira do caminho. E as aves, o borborio do mundo, destrói, comem, engolem. Outras caem em terreno rochoso, que até tem um pouco de terra, mas que devido a pouca espessura, até cresce rápido, dá aquele fogo, mas que não dura muito tempo. Logo vem o sol, sabe? Os momentos difíceis. E Deus quer te preparar para isso, irmãos. Deus quer nos preparar para os momentos difíceis, porque dias difíceis ainda virão. O que a gente está passando, irmão? Nem os princípios das dores ainda. E a palavra nos diz que quando vier, que se puder, Ele enganará até aqueles que são, até os escolhidos, irmãos. Por isso que eu e você temos que estar alicerçados no Evangelho, na rocha. Porque aquele que tem a sua casa edificada na rocha, irmão, pode vir o vento, irmão. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, irmão, a enxurrada. Não vai derrubar a edificação a qual Deus está fazendo na tua vida, porque você foi preparado para este momento, irmão. Temos que ser forjados no fogo, irmão. Temos que ser preparados para os momentos difíceis. Tempos difíceis formam homens e mulheres de caráter. Palavras difíceis tornam homens e mulheres duros. Duros naquilo que nós precisamos ser duros. Na hora de suportar, irmão. Na hora de suportar, está chegando, irmão. Está começando, está se afunilando. A gente temos que começar a pedir discernimento para Deus, para conseguir enxergar com visão espiritual o que está acontecendo no mundo. As grandes mídias estão tentando mascarar aquilo que vem já acontecendo, irmão. De todas as profecias citadas no livro de Daniel, todas, menos uma se cumpriu. Todas, menos umas. Ou seja, irmão, estamos vivendo a última semana de Daniel, irmãos. Estamos vivendo, eu não tenho capacidade para dar estudo escatológico. Deus não me preparou para isso. Mas o pouco que eu leio, eu consigo compreender, a mim ele me dá entendimento. Eu não consigo traduzir para vocês o estudo escatológico. Mas entende, irmão. O Apocalipse está aí, irmão. As promessas estão se cumprindo. A grande mídia não querem que a gente saiba disso. Foram chamados para estar numa reunião da ONU vários líderes religiosos de todo o mundo. Essa notícia vazou e não é fake news não, irmão. Tem base, tem fundamento. O que eles querem? Que os grandes líderes espirituais do mundo estejam preparados para o momento que a igreja for arrebatada. Eles estão se preparando para tentar explicar para o mundo como isso aconteceu e onde essas pessoas foram parar. A grande mídia não quer que você saiba de nada. Mas Jesus está aí. O Evangelho está aí. Você quer saber da notícia de amanhã? Leia a Bíblia, porque ela é mais atual que o jornal de amanhã, irmãos. Nós temos que ler, temos que ser forjados, temos que nos preparar para o que está por vir. E está aí. As portas da arca vão se fechar. Quando ela se fechar? De qual lado você vai querer estar? Dentro ou fora da arca, irmãos? Questão de escolha. As nossas escolhas têm peso. E essa escolha em questão, ela é para a vida eterna. Para a vida eterna. O momento é sério. Eu até tenho o hábito de brincar, de dar uma descontraída nas pregações, mas o momento é sério. Pregação, todas são sérias, mas o momento é sério. Jesus está às portas e bate. E aquele que abrir vai ceiar com ele. Amém?